Eu acredito que a comunidade geriátrica e gerontológica do Brasil não tenha percebido, não esteja dimensionando corretamente ainda o tamanho da calamidade silenciosa que se instalou no país nos últimos anos e que pode não apenas comprometer a qualidade de vida dos nossos idosos de hoje, mas também afetar a velhice das gerações futuras de idosos. Estou falando da prática das apostas virtuais, ou as bets, como costumam ser chamadas informalmente essas empresas que operam jogos de azar e apostas esportivas online. Essas empresas nasceram com a proposta de serem mais uma forma de diversão para o brasileiro, mas para muita gente já se tornou um vício, ao ponto de levar famílias inteiras à ruína, desperdiçando dinheiro pessoal e até mesmo recursos públicos também. O que eu vou explicar nesse vídeo tem relação com um levantamento feito pelo Instituto Data Senado, feito com mais de 20 mil pessoas no Brasil e publicado há poucas semanas da gravação desse vídeo, em setembro de 2024. Relatório esse que foi intitulado, abre aspas, Panorama Político 2024, Apostas Esportivas, Golpes Digitais e Endividamento, fecha aspas, e que mostra que nos últimos 30 dias anteriores à publicação desse relatório, 22 milhões de indivíduos haviam realizado apostas nessas plataformas digitais. Repito, 22 milhões. Se levarmos em consideração que a última atualização do IBGE sobre a população brasileira diz que agora somos 210 milhões de pessoas, estamos falando de cerca de 10% da população realizando apostas. Se excluirmos as 20 milhões de crianças e adolescentes que não aparecem como apostadoras nesse relatório, então chegamos talvez a uma proporção mais real de 12% da população adulta brasileira sendo apostadora frequente. Ou seja, 12 de cada 100 brasileiros adultos. Teve um outro estudo feito pelo Banco Central do Brasil que mostrou um público apostador de 24 milhões de pessoas, ou seja, um número absoluto de apostadores bastante semelhante, bastante parecido, entre dois estudos independentes. E um dado que chama a atenção no estudo do Senado diz respeito à parcela dos apostadores conforme a sua renda, já que mais da metade, 52%, é daqueles que ganham até 2 salários mínimos, enquanto que 35% ganham entre 2 e 6 salários mínimos, e só os últimos 13%, parcela menor, tem ganhos maiores do que esses. E talvez o que mais nos interesse aqui é o perfil do pessoal de acordo com a faixa etária. Como dá para ver nesse gráfico que está aparecendo na tela, a maior parte dos apostadores são adultos jovens de 20 a 30 anos de idade, com gastos médios em suas apostas da ordem de R$100 por mês. Já os idosos, o público mais velho, de 60 anos ou mais, não é aquela parcela que é mais representativa dos apostadores, mas é aquela que gasta mais, com valores mensais de apostas que giram em torno de R$3.000. Estamos falando justamente daquela parcela da população que, quando se aposenta pelo INSS, passa a receber benefícios que eles mesmos entendem como não ser suficientes para viver com dignidade. Ou seja, o que recebe já não é suficiente. E a pessoa ainda injeta dinheiro nesse sistema de apostas virtuais que só vai piorar ainda mais a sua situação financeira, pois qualquer aposta representa perda na certa. Só para você ter uma ideia da dimensão da gastança com as apostas e jogos de azar virtuais no Brasil, apenas 17 milhões de pessoas têm aplicações financeiras em renda fixa. Portanto, se comparados aos 22 ou 24 milhões que se declaram participantes desses jogos virtuais de azar, menos pessoas têm o hábito de cultivar reservas financeiras do que existe em termos de apostadores. E quando falamos em investidores mais arrojados, a renda variável, por exemplo, aí os números ficam ainda mais discrepantes, já que só 5 milhões de pessoas físicas no Brasil investem na Bolsa de Valores, que aliás muitos evitam justamente por considerarem como sendo uma espécie de cassino. Então olha que discrepância interessante, a cada 5 pessoas que apostam em alguma coisa aqui no Brasil, só uma investe em renda variável, pensando em reservas para sua velhice. Na prática, tem mais gente enviando Pix para alguma dessas bets do que gente reservando dinheiro para cuidar de sua própria aposentadoria, o que é algo que eu considero particularmente preocupante. Pegando agora outro dado desse levantamento do Data Senado, 42% da população em geral que está apostando já está endividada, ou seja, próximo da metade das pessoas que perdem seu dinheiro com apostas virtuais já está devendo para outros, havendo inclusive relatos de pessoas que
pegam mais dinheiro emprestado com agiotas ou no banco, dinheiro, portanto, que não é deles, para gastar com apostas, sendo algo mais comum de acontecer justamente com a parcela mais idosa da população. E aí alguém pode falar, mas o que o sujeito faz com o dinheiro dele, o CPF dele, é problema dele. Ele é dono da própria vida e pode fazer o que bem quer. É um pensamento bastante leniente, para se falar o mínimo, de se aplicar em uma situação, inclusive muito reconfortante para aqueles casos em que o apostador gasta menos de R$100 por mês. Mas no meu entender, esse pensamento só contribui para banalizar um hábito perverso que a longo prazo só há de corroer o bem-estar da pessoa e até mesmo do país, especialmente falando em termos de Brasil, que é um país que particularmente tem uma estrutura previdenciária frágil, que não paga uma aposentadoria digna, para a maior parte das pessoas, coisa da qual inclusive vamos tratar em um outro vídeo. Mas voltando a falar daquele estudo do Data Senado, que mostra adultos jovens apostando R$100, mas lembrando que tem aquela parcela de aposentados que está gastando 3 mil por mês com apostas, se pegarmos nem um caso, nem um outro, nem um extremo, nem outro, mas um valor intermediário, R$500 por mês, e se esse dinheiro fosse guardado em uma aplicação financeira conservadora, essa pessoa que faz apostas todo mês teria, ao final de um ano, acumulado R$6 mil, sem considerar os juros, que seriam naturalmente acrescidos. Aplicando uma taxa de rentabilidade de 10% ao ano, e lembrando que nesse momento no Brasil as taxas de remuneração estão até superiores a isso. Esse comportamento da pessoa de poupar ao longo de 10 anos consecutivos teria feito com que ela acumulasse R$100 mil. Repetindo, R$500 por mês aplicados de forma conservadora ao longo de 10 anos, gerando R$100 mil, o que já representaria um colchão financeiro bem saudável para alguém que envelhece e que quer parar de trabalhar com dignidade em algum momento. Ao final de 30 anos, mantida essa constância de aplicação de R$500 mensais, a pessoa teria chegado ao seu primeiro R$1 milhão. Esse é o tamanho do prejuízo que uma pessoa produz para si própria quando ela trilha esse caminho do desperdício do próprio dinheiro conquistado com essas apostas virtuais. Outra informação ainda mais alarmante, na minha opinião, trazida pelo Banco Central, consiste no fato de que uma parcela grande desse dinheiro perdido em apostas não ser fruto do trabalho do próprio apostador, mas vindo de contribuinte brasileiro. Ou seja, é dinheiro que o governo toma para si, mas que na verdade vem dos nossos pesados impostos que todos nós pagamos. Segundo o Banco Central do Brasil, entre janeiro e agosto de 2024, as casas de apostas digitais receberam mais de 10 bilhões provenientes de beneficiários do Bolsa Família. E aqui cabe ressaltar que esses dados incluem apenas os envios via Pix, sem considerar outras formas de envios, e já descontados os pagamentos que essas casas de apostas fizeram para eventuais ganhadores. Ou seja, 10 bilhões é o lucro que ficou na mão das casas de apostas, que veio de pessoas que a princípio estão recebendo um benefício governamental para não passar fome. Esse montante corresponde a mais ou menos 20% total do que o governo transfere para o programa Bolsa Família. Portanto, é nítido que o programa deve vir acompanhado de alguma medida de ajuste ou de regulamentação ou de educação financeira, para que essa transferência de renda cumpra com o seu real papel social, que envolve inclusive aquecer as economias locais. Afinal de contas, o intuito do programa Bolsa Família também é fazer com que o dinheiro chegue ao mercado da esquina, chegue à padaria, às farmácias e outras formas de comércio local. Mas agora, parte dessa renda passa a abastecer as casas de apostas virtuais. E o relatório do Banco Central não trouxe qual proporção dos idosos que recebem o benefício de prestação continuada que estão fazendo apostas virtuais. Mas é presumível que alguma parcela há de parar igualmente nessas casas de apostas. O relatório do Senado aponta que, por conta de apostas, 23% dos apostadores dessas bets deixaram de comprar roupas, 19% pararam de gastar dinheiro no mercado e 11% deixaram de gastar com saúde ou medicamentos, simplesmente porque gastaram dinheiro em apostas. A situação é tão crítica que a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo estimou um prejuízo de 117 bilhões aos estabelecimentos por conta de apostas. Já a consultoria Strategy indica que gastos com apostas virtuais já representam o equivalente a 76% das despesas das classes D e E, justamente as mais pobres. Longe de mim querer discutir a importância de um programa como Bolsa Família para um país subdesenvolvido como o Brasil, mas é nítido que algo precisa mudar.
e rapidamente, sob o risco de condenar gerações futuras a terem reservas financeiras bem mais precárias do que as gerações atuais. Afinal de contas, são 5 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família e que, no seu conjunto, estão enviando 10 bilhões de reais via Pix para casas de apostas esportivas. E desses 5 milhões de pessoas, 4 milhões são chefes de família, ou seja, pessoas que deveriam estar colocando o bem-estar da família em primeiro lugar e não pensando em tentar a sorte em apostas. Lembrando que o Bolsa Família é um benefício para pessoas poderem sobreviver, comer, se vestir minimamente. Hoje no Brasil, são mais ou menos 24 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família, o que significa dizer que 1 em cada 5 beneficiários está deturpando sua utilização e enviando cerca de R$ 147 por mês para casas de apostas. A própria lei que permitiu a criação das casas de apostas de eventos esportivos, e que foi a Lei Federal de número 13.756 de 2018, determinou a necessidade de regulamentação da atividade num prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, ou seja, até 2022. Como nada foi feito, pode-se dizer que o governo federal agiu com leniência com relação a esse problema, e os malefícios dessa falta de regulamentação começam a aparecer e a tomar contornos de pandemia. Agora que a sociedade brasileira parece tomar ciência do problema e alguma discussão sobre a regulamentação começa a ser discutida. Mas até a gravação desse vídeo, o governo federal se limitava a discutir medidas de banimento de algumas casas de apostas, com base em critérios que nem se conhece muito bem quais seriam, e também pensando em restringir o uso de cartão de crédito ou das contas vinculadas a benefícios sociais como origem do dinheiro a ser apostado. Tudo isso a título de diminuir os gastos excessivos com apostas. E alguma regulamentação realmente será bem-vinda, já que as implicações desse problema não se limitam apenas a produzir o empobrecimento das gerações futuras, pelo desperdício insensato e até compulsivo de dinheiro, ao invés da prática saudável de se economizar o que se ganha. Basta lembrar o que disse o economista Marcos Prado Troio, que já foi presidente do Banco dos BRICS, e que chamou atenção para a seguinte constatação: considerando que o PIB nominal do Brasil, que hoje é de 11 trilhões de reais, o país historicamente investe cerca de 1% do seu PIB em pesquisa, inovação e desenvolvimento, o que dá algo em torno de 130 bilhões de reais. Costuma ser justamente esse recurso, 130 bilhões de reais, que garante o aumento da produtividade, da renda de um país, possibilitando que a prosperidade aconteça. São 130 bilhões de reais que, em sua maioria, são destinados para empresas públicas, universidades, institutos federais, centros de pesquisa e onde mais se faça desenvolvimento no país. E por tudo que foi explicado até agora nesse vídeo, você viu que só até agosto de 2024 houve 20 bilhões de reais transferidos para essas empresas de apostas. Estimando que no futuro a gente tem essa mesma média mensal mantida de 20 bilhões de apostas, a gente está falando de 240 bilhões de reais por ano captado por essas casas esportivas. Ou seja, é quase o dobro do que o Brasil investe, utiliza em termos de recursos públicos para ciência, desenvolvimento e inovação. Então, o que esperar do futuro com um país que tem esse tipo de gastança? E o prognóstico para o país fica um pouco mais complicado quando você considera que 1/3 dos jovens interessados em ingressar no ensino superior em 2024 estão adiando ou cancelando simplesmente esses planos por conta de terem comprometido sua renda com apostas virtuais. Essa foi a conclusão a que chegou um estudo da Educa Insights, que estimou em 1,4 milhão o número de estudantes nessa situação. E lembrando que no Brasil vigora uma correlação bem forte entre escolaridade e renda, com as pessoas mais escolarizadas tendendo a ser justamente as que têm ganhos maiores em comparação com pessoas menos escolarizadas. Isso pode empobrecer ainda mais a nossa economia nacional. E sem considerar também que estamos diante de um problema de repercussões para a saúde pública, já que estamos falando de algo que pode levar a um vício, que inclusive tem um CID, um Código Internacional de Classificação de Doença, que é classificada como ludopatia, uma condição médica caracterizada pelo desejo, pela compulsão incontrolável por se continuar jogando. A solução para essa situação não parece ser fácil, mas a meu ver, a solução começa por uma forte restrição da propaganda, bem nos moldes da publicidade de cerveja, de cigarro, que no passado também eram bastante ostensivas e que hoje quase não se vê mais. Outro meio para se ter uma solução, talvez mais definitiva,
e a longo prazo mesmo, seja proporcionar mais educação financeira às pessoas, para que o cidadão possa enxergar que jogos de expectativa negativa nada mais são do que distração. Por mais tentadores que sejam, não substituem a velha e boa estratégia de acumulação gradual de recursos para se atingir uma independência financeira. E se não uma independência, pelo menos algum alívio financeiro, que aparentemente é a ilusão, né, que move os apostadores inveterados. Afinal, todo esse cenário nos inspira a afirmar que o brasileiro médio não está preparado para essa avalanche de tentações que prometem enriquecimento fácil e súbito, pois o que era para ser entretenimento está virando um problema social, sério. Nesse departamento, a linha que divide a diversão e o vício é muito tênue. E por mais que seja óbvio que cada um tem a liberdade de fazer o que bem quiser com o seu próprio dinheiro, a verdade é que a situação está bem fora de controle. Há bastante tempo, com mais pessoas perdendo patrimônio e saúde e até expectativa de vida por conta desses gastos com apostas. E não podemos ignorar que isso vai afetar a forma como as pessoas vão envelhecer no Brasil. Todo mundo tem alguma margem de autonomia, em maior ou menor proporção, para definir como quer passar a sua velhice. E eu faço votos de que você faça as escolhas acertadas, sem deixar seu futuro à mercê da sorte ou do acaso. Então, se gostou desse vídeo, deixe seu like e, por favor, compartilhe.